passando neste feriado aqui na capital paulista, aniversário de São Paulo, mas nós estamos aqui no estúdio da Vibe Mundial para fazer esse programa com você e para você. Tô recebendo uma dupla aqui, ó. A gente já deu aqui risada, já falou sério, já trocamos boas figurinhas, não é mesmo? É verdade. Magali Leoto. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Sérgio Leoto. Boa tarde para todos. Tô recebendo um casal aqui, que delícia, né? Uhum. Trabalham juntos? Sim. Juntos. Há 40 anos. Há 40 anos. Só 40 anos. E estão lançando um livro. Esse é o primeiro livro de vocês? Não, Vamos eu falar acho que é aqui. o 14º já. Tanto o Sérgio como Magali, gente, são escritores, são palestrantes, ela é psicóloga, é uma missionária também, né? É uma escritora desse livro incrível que você vai gostar do título. O Sérgio é teólogo, ele é formado e pós-graduado em aconselhamento familiar e ele também é mentor de famílias. Isso. Sim, mentor. É isso, E de né? pessoas. De pessoas e também de famílias, quando há necessidade. Casais, Casais. principalmente. Bem interessante, né? E agora ambos escreveram a 4 mãos esse livro que tem um título bem interessante, que é o Vivendo e Aprendendo a Brigar. Tem técnicas para brigar e se harmonizar, né, gente? Tem. Mas você deve estar se perguntando, mas a Samira não estava fazendo a Semana da Liberdade de Culto? Tem tudo a ver, porque eles também são missionários, parceiros das igrejas Batista de Água Branca, Batista... Não? Desculpa, atualmente nós estamos na Memorial de Alphaville. Eu ia falar dela, da outra não. Bom! É que nós Batista fomos da... Memorial de Alphaville, aqui na Grande São Paulo. Isso. Igreja Batista, gente. A gente frequentou a IBAB 17 anos. IBAB, IBAB é a Igreja Batista de Água Branca. bastante tempo E também, hoje né? nós estamos na Igreja Batista Memorial de Alphaville, mas frequentamos no Alto da Lapa. Muito a sede bem. em Alphaville. Vamos conversar sobre religião, sobre a importância do evangelho na vida da gente, mas também, principalmente, deste livro que tem muito de crenças, de padrões, de valores aqui dentro, que é o Vivendo e Aprendendo a Brigar, editora Mundo Cristão, autoria desses 2 mocinhos aqui. Eu vou tirar o celular da Magali. Ai, aqui. desculpa. Tô mandando. Tá vendo? Danadinha. Esse livro, eu quero até entender primeiro, né? Vamos começar falando da questão da religiosidade, que eu acho que acaba sendo muito forte, até por Sérgio ser teólogo, né, Sérgio? Pode ser. A religião, ela é muito valorizada dentro de uma sociedade e, bem ou mal, ela traz dentro da casa da gente, do íntimo da gente, muitos valores que nós levamos para a vida. Como que é, ao seu olhar, o desenvolvimento pessoal, espiritual, religioso, quando a gente inclui as crenças na nossa vida? Olha, o ser humano, do nosso ponto de vista cristão, Sim. o ser humano foi criado por Deus. E quando Deus criou o homem, criou para ser um amigo dele. E o que é que acontece? O ser humano, se você tem sua Bíblia, e tem pessoas que não aceitam a Bíblia como nós aceitamos a palavra de Deus. Nós cremos nisso. No entanto, tem pessoas que aceitam a Bíblia como um livro de grande sabedoria. Então, ótimo. Se você aceita a Bíblia como um livro de sabedoria, você precisa saber, esse Deus que escreveu a Bíblia através de autores diversos, esse mesmo Deus queria o quê? Aproximar o homem de volta a ele. Por quê? Em um determinado momento, o homem se distanciou de Deus. Mas o Criador que fez o ser humano deixou com a habilidade de escolher o que ele queria fazer. E o homem, em determinado momento, quis se afastar de Deus. E Deus fala, ok, mas você vai se dar mal, eu sei que você vai precisar de mim, e eu vou fazer pontes
e a ponte maior que a Bíblia aponta, né? E o único caminho para você voltar para Deus, a Bíblia aponta com a pessoa de Jesus Cristo. Então tem toda uma história, desde o início da Bíblia, o Velho Testamento, como a gente chama, né? Até chegar na vida de Jesus, quando Jesus nasce, e depois os apóstolos, após a morte de Jesus, foi elevado aos céus. Então, a Bíblia é uma história de um Deus que quer voltar a fazer amizade com o ser humano. Então é por isso que o ser humano, quando vai buscar respostas a respeito de Deus, Deus está doido para conversar com ele. Uhum. E aí você está dizendo isso, olha, o ser humano busca Deus, sim, e ele busca de diversas formas, em diversas religiões. Aqueles que não aceitam a posição cristã vão buscar a Deus de uma outra forma, porque o ser humano tem um vazio existencial que Agostinho diz que tem o tamanho do próprio Jesus. Uau, então, quando você entende isso, que todo ser humano tem um vazio existencial que tem o tamanho de Deus aqui no seu coração. Por isso que ele vai buscar. Só que alguns dizem, olha, Deus está ali, ou aquela religião aponta melhor o caminho para Deus, Deus está no outro lado, e dá um outro nome de um grande sábio, e diz, olha, é por ali que você alcança Deus. E o Evangelho diz assim, olha, o único caminho para você encontrar o seu Criador é um só, é através da pessoa de Jesus. Isso é o Evangelho, ok? Então, você quer saber o ponto de vista dos evangélicos. Os evangélicos pensam assim, o único caminho para Deus vem através da pessoa de Jesus. E é isso aí. E quem se abre, encontra. Isso. Não é? Agora, aonde que entra este livro na vida de vocês? Eu sei que eu quero falar do livro e eu sei que vem muitas histórias a respeito, né? A capa é muito legal, viu? Quem está acompanhando pelo YouTube, é só entrar no vibemundialfm.com.br. Lá, clica em assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. A capa é muito legal, são 2 escovas de dente. Uma rosa e uma azul. Isso. Perfeitinho, não é? Ué, qualquer casal, mesmo sendo, vai saber, eu sou o azul, você é o rosa. Tanto faz. A gente traz isso como simbologia, né? Vivendo e aprendendo a brigar. Eu vou devorar esse livro hoje, né? Muito obrigada, porque eu acho que é bem interessante. Qual que é a mensagem deste livro? O que ele traz? É mais psicologia? Não. Olha, é o seguinte, esse livro surgiu da nossa realidade. Porque quem nos conhece sabe, o Sérgio é de um temperamento, de uma personalidade, e eu sou completamente... Não sei se você já reparou. E eu sou assim, o oposto do oposto. Eu sou quietão. Ele ela tem uma energia maravilhosa. A gente sabe assim, a gente diz assim nos comportamentos, ele é analítico, é aquele que analisa. Tem que ter um equilíbrio, né? Graças. Você imagina eu casado com outro igual a mim? Nossa. Aí explodiu o mundo. Aí, então, pra gente se entrosar e sobreviver essa relação, desde quando a gente era solteiro, nós tivemos um estudo, numa palestra, onde nós aprendemos sobre os comportamentos. E ali eu vi que eu era normal e ele era normal. E que tinha muita coisa boa no jeito dele e muita coisa boa no meu jeito. E se a gente nos complementássemos e tivesse essa inteligência emocional para isso, nossa, a gente ia ser o casal, né? E né? Não, mas só que aí, quando nós casamos, para ver essa conexão de 2 pessoas tão diferentes, não foi fácil. A prática, Até hoje, 45 anos juntos, 4 de namoro e 1 de noivado, não é fácil.
Então, e mesmo a gente trabalhando com os casais, com as famílias, eu fui professora, né, de adolescentes, né, sempre a gente participou de um grupo musical cristão chamado Vencedores por Cristo, que nos anos 80 e 90 era o the best, Must. né, o must. E aí nós ouvíamos um ombro, o choro dos filhos que vinham nos nossos shows. Meu E pai não entende. E depois, como a gente ouvia também o choro dos pais. E a gente foi sendo uma ponte entre esses dois mundos, de pais e filhos. E aí que a gente embarcou nessa. Não, nós precisamos, a gente recebeu isso como uma missão mesmo, sabe? Um propósito que Deus tinha para nossa vida. E ele foi nos dando tanto enriquecimento, tanta iluminação, sabe? E aí nós pegamos. E aí, quando eu fui fazer psicologia, eu falei, gente, eu fui fazer psicologia, eu tinha 40 anos, amiga. Que Né? ótimo. Eu tinha feito educação artística. Aí eu falei assim, não, o que a gente sabe não está dando conta, porque os problemas foram, vamos dizer, se potencializando cada vez mais, e não dá para você chegar para a pessoa, o Sérgio como teólogo e eu com alguns conhecimentos também de aconselhamento familiar. Sabe quando você fala assim, gente, não dá só para falar, ó, vai lá que eu tô orando por você e vai embora. E é o que E a despede maioria a pessoa. ouve. Chegou no né? limite. né? Porque a gente tinha limites. Aí eu fui estudar psicologia para enriquecer o meu entendimento do ser humano. O Sérgio foi estudar sobre aconselhamento, né? Em escolas Eu seculares. nem sabia que tinha pós-graduação. Tem, É. aconselhamento Aconselhamento sistêmico, familiar. terapia familiar sistêmica. Agora ele vai fazer da CEPRATEF, como que é? Cefatef. Cefatef, que é, nós somos da Abratef, Associação Brasileira de Terapia Familiar, entendeu? Então, Que legal, eu não sabia que tinha. tem associação, tem tudo. E eu sou do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que nós temos uma organização também, CPPC. Bom, resumindo, tudo aquilo que a gente foi trabalhando na nossa vida, os temas, para que a gente pudesse se equilibrar, a gente se aprimorou Você sentou para escrever o livro. e nós sentamos e estudamos profundamente, eu à luz da psicologia, como eu sou da terapia sistêmica, então muitos dos temas que estão aí são conteúdos, né, de que a gente trabalha em terapia familiar. E o Sérgio, por sua vez, com seu conhecimento teológico, a gente uniu as duas coisas. O que a Bíblia... Porque, assim, quem fez a psicologia foi Deus, né? Que dá o conhecimento, né? Naquilo que os valores... Como uma psicóloga cristã, eu pego da psicologia aquilo que como ferramenta, mas que se equilibra com os meus valores. O bom da gente fazer psicologia mais velha é porque você não vai lá para aprender da psicologia para ter uma filosofia de vida. Não, eu fui lá porque eu já tinha os meus valores, a minha filosofia, que é Jesus na minha vida. E aquilo que combina com Jesus, combina comigo. A maturidade acabou te trazendo, então, uma certeza dos seus valores. Isso. Então, por exemplo, por isso que hoje a grande maioria dos meus, eu tenho gente que não é cristã, que não é evangélica como paciente, óbvio, mas a grande maioria é de evangélicos e cristãos. Por quê? Porque eles sabem, por exemplo, que eu vou aconselhar, ou vou dar uma dica, ou vou dar uma orientação, ou vou usar técnicas que também coincidem com os valores dele. Então, você pode ver aí no sumário os temas que você quiser falar. É bem interessante, né? Porque começa com o conviver com as diferenças. Que é a nossa primeira crise. E é uma crise mesmo, né? Então, leva um tempo. Isso. Entre os casais, leva um tempo para poder se adaptar. Assim, a lua de mel, ok, aí depois o dia a dia. Sim. Com Juntar certeza. escovas de dente não é fácil. Não é. E vamos dizer, você pode estar certo que antes da gente ser esse casal mais equilibrado aqui e tal, que se ama tanto,
Nós discutimos muito, gente. Que é a briga aqui, né? Não vem com essa de que você é um casal nota 1000. Não, nós somos um casal em formação ainda. Nós estamos apenas com 40 anos de casado com as mesmas cônjuges. Tem chão ainda pela Estamos frente. cada dia aprendendo mais. Tem uma frase aqui, que é um capítulo, que eu acho que é o que acaba contando muito quando você está nessa busca com lucidez, que é ouvir o coração do outro. Sim, Sem ouvir. dúvida. Não ficar só no racional, entendeu? Mas também ouvir a dor do outro, ter empatia. A empatia é você sentir estar junto, né, com o outro. A alteridade, né, o conviver com as diferenças alteridade. O alter é outro, é você respeitar o outro como o outro. Então, se eu não ouço as angústias dele, as dores dele, só fico no racional, não Porque dá. como você disse no começo, né? Até legal a gente falar disso. São duas pessoas diferentes. Com educação São duas diferente. almas diferentes, Exato. com educações diferentes, vieram de lugares diferentes. E a Exato. maioria de nós, quando se Olha o meu relaciona, jeito de isso. falar. Eu sou de Birigui. Alô, Birigui! E isso é interessante porque, às vezes, dependendo do comportamento, nós temos os nossos defeitos também, né? Dependendo do comportamento, eu posso falar alguma coisa que o outro pode não gostar. Sim. Aí que vira a briga. Sim. E como esse título, Vivendo e Aprendendo a Brigar, é assim, eu brigo quando tem que brigar, mas Sim. eu volto para a realidade? Sim. Olha, eu posso adiantar que nós não queremos que os casais Mas briguem. Não, O não é para objetivo- brigar. O Não é objetivo constatação é da exatamente realidade. o inverso. Nós A gente queremos briga. que vocês briguem cada vez menos, primeiro, e quando brigar, seja de uma forma equilibrada, porque existem brigas sem violência. que são destruidoras de casamentos. E existem brigas que são discussões que amadurecem as pessoas e amadurecem o relacionamento de intimidade. Porque aí é o diálogo. É Forma de isto. diálogo. Com certeza. Então, por isso nós incluímos um capítulo aí que é você resolver conflito. se defender Resolver os seus conflitos. exato, e se defender de De ataques verbais. O importante é assim, aconteceu alguma coisa, espera um pouquinho, ou não. Já Sim. vai, já discute e já resolve toda a questão de que vamos conversar, vamos colocar tudo em pratos limpos para que a gente possa dormir tranquilo e amanhã a gente se fala Isso. bem. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, um textinho que diz assim, não deixe o sol se pôr sem resolver sua ira. Efésios 4:26. E isso a Vou gente tirar. adotou. Isso a Bonito. gente adotou no nosso relacionamento desde que a gente namorava. Ô, gente, Desde você vai que a gente- casar? Procura esses dois. Mas nós fazemos aconselhamento pré-nupcial. Aí, Pronto, isso aí. já resolve agora, porque a gente vê tantas questões, né, de casais Sim. mesmo. Porque, agora é uma outra pergunta. Quando essas questões entram em desarmonia dentro da casa, entre o casal, de que forma isso atinge os filhos? Totalmente. Porque a criança é uma esponja, né? E a criança fica filmando os pais com os olhos. Filmando a mãe com os olhos. E sabe qual é o pior? É que a criança, ela vê o mundo através dela. Né? Que a gente fala que a criança é egocêntrica. Ou seja, eu no centro, não é egoísta. Eu no centro. Então, ela faz uma seguinte ligação. Meu pai e minha mãe estão brigando por minha causa. Foi porque ela mandou eu tomar banho e eu não fui tomar banho. Mesmo que não seja. Mesmo Ok. que não seja, Ele mas põe na cabeça cabecinha. isso. E aí É traz criança. traz para nós o que a gente chama de feridas emocionais. Feridas interiores que a gente vai carregando pro resto da vida, porque tem a culpa infantil. Ah, por isso que a gente Entendeu? fica adulto assim, Sim, gente. é. Você entendeu aí do outro lado? É, Cheio por de isso que- questões a serem trabalhadas. trabalhadas por... Num dos capítulos que a gente dá a maneira de você ter a discussão, tá? Um dos tópicos ali é você
observa onde você vai ter essa briga ou a discussão do casal. Por quê? Se tiver criança na frente e eles veem vocês gritando um com o outro, ou vai que acontece de vez em quando, um empurra o outro, ou até alguns casais que são muito, vamos dizer, briguentos, e aí um dá um tapa, vamos supor, no outro, agride fisicamente ou com palavras. Um relacionamento tóxico mesmo. Muito tóxico. E às vezes não é que estragou o casamento, mas você deu um exemplo ali para o seu filho, que aquele momento que deveria ser interno de vocês, uma discussão num lugar particular, você fez na frente de crianças. E aí os psicólogos é que dizem, não sou eu não, tá? A criança até 5 anos de idade, ela está formando a base do seu caráter. Base, não é o caráter, é a base. Se até os 5 anos ele vê os pais se estapeando, xingando, o que ele vai fazer? Ele vai construir a sua vida neste concreto. O concreto é o quê? Eu tenho que ser violento com mulheres ou com homens, eu tenho que falar briguento, eu tenho que empurrar os outros, e aí ele começa na escola a empurrar o amiguinho. Vai fazer bullying. Isso, daqui a pouco o diretor da escola vai chamar os pais. Escuta, seu filho está dando tapa nas meninas aqui, empurrando os meninos. Vocês precisam dar um jeito. De onde será que apareceu isso? Eles aprenderam com quem? Aprenderam observando seus pais. Não é com a televisão não, viu, gente? Que muitas vezes a gente fala assim, aprendeu com a televisão, aprendeu com a internet. Pode ter aprendido também, mas o exemplo dentro maior de casa em casa. É muito maior. Tem um vídeo que chama assim, criança vê, criança faz. Nossa, é esplêndido. Procura aí, gente. Criança vê, criança faz. Aqui no final do livro, achei interessante. Tem um guia de estudo. É um guia de todos os capítulos? Todos. Sim. Cada capítulo dá para fazer tem uma análise da minha vida aqui? Sim, tanto pessoal quanto do casal. São perguntas, por exemplo, você vê aí, convivendo com as diferenças. Aí, perguntas como ferramenta para avaliar sua vida e avaliar também a vida de casal. Tem muitos casais que gostam de ler juntos os livros, né? Então, às vezes eles marcam lá, vamos ler esse primeiro capítulo aqui. Lê o primeiro capítulo? Legal. Tem ali as perguntas para o primeiro capítulo. Terminou de ler o primeiro capítulo, vai lá no final. Aí responde o casal mesmo, como é que você responde isso aqui? Eu acho que é assim. Beleza, põe ali. Então, isso aí já é um diálogo de casal muito importante. Já começa uma terapia sem terapeuta, ok? Quantos casais... Mas não isenta de você procurar depois alguém, se for necessário. Podem ser salvos. Sim. Eu uso na terapia de casal. Isso. Interessantíssimo. E o Sérgio na mentoria. Isso. Porque, olha, nossa, tá acabando o programa. Que horas que acaba? É rapidinho, gente. Não, e deixa eu te falar, a gente tem 5 palestras desse... Vamos lá, então. No Hotmart, né? Construindo relacionamentos saudáveis. Qual que é, bem? É da... Você tem o perdoar, é preciso. Armadilhas. Armadilhas que são palestras gravadas em vídeo. São armadilhas que é um dos capítulos, né? Pelo Hotmart. Estúdio profissional. Onde eu encontro isso? Olha, Linktree, tá? Do Instagram. Do Instagram ou no nosso site também. O Instagram tem esse link lá. O Instagram, Casal Leoto. Casal.leoto. Lá você vai lá em cima, vai na bio. Você clica ali na bio, tem o link. Tá bom. Ali é linktree/casal.leoto. Ok. E aí você tem todos esses... material. Todo o material. O site... www.sergiomagalileoto.com.br. Ele veio na frente, www.sergioemagalileoto.com.br. E lá dentro deste site tem o Instituto Fortalecendo a Família, que é todo esse trabalho que a gente acabou conversando aqui, um petit. E a gente, por exemplo,
o trabalho maior é a gente dar palestras aos públicos. Vamos dizer, são escolas que pedem, ou comunidades, encontro de casais. Encontro da família. Como fortalecer a família? Nosso maior trabalho é ser palestrante. Fortalecendo as famílias. Agora que o pessoal está voltando, né, para dar palestra. O seu atendimento é online, né? É online. Atendimento com a Magali Leoto está aberta. É atendimento online. O Sérgio o meu também online? Também. Também, mas as palestras eles vão aonde vocês quiserem. Você tem um site que é o aconselhamentoonline.com.br. E aí você pode marcar, nesse site você marca comigo ou com a Magali. Questões de terapia, psicologia, é com a Magali. Questões de aconselhamento, aí vem comigo e a gente faz uma triagem. Se precisar, depois a gente indica outro profissional. Tem resistência em fazer terapia, certeza. então Vocês vai para mentoria. Né? Por favor, não deu graça. A gente nem começou a conversar. A Magali é boa de conversa, né? Eu vou lá pro café com ela agora. Acaba assim, como Obrigada, gente. Sucesso para vocês. Obrigado. Desejo que esse livro crie, assim, uma egrégora de luz na casa das pessoas. Muito obrigada. Com muito amor. Muito sucesso, viu? Que Deus te Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você e o com seus Sérgio. ouvintes. Muito obrigada. Prazer em ter te conhecido. Família! Conversei com o Sérgio e Magali Leoto. Eles estão acabaram de lançar Vivendo e Aprendendo a Brigar. É esse o nome, tá? sergioemagalileoto.com.br. No Instagram, casal.leoto. A venda no Amazon.com. Olá! Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. E a gente vai conversar sobre islamismo. Um grande beijo e até lá.